O Belchior tem uma música onde ele fala de um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Eu vou contar para vocês hoje a história dos meus 36 anos de advocacia. É parecido com o Belchior, com a diferença de que eu não vim do interior. Mas eu não pensava em entrar no direito. Eu nem sabia o que era direito, para falar a verdade. Nunca tinha passado na frente de um fórum. Estudante de terceiro ano, a única coisa que eu queria era passar no vestibular. E aí um amigo que tinha parentes na área do direito fez o vestibular e passou para direito. E como a gente convivia muito, eu disse, vamos então fazer minha inscrição também nessa área, que eu quero ver se eu passo no vestibular. Tinha outras ideias de fazer publicidade, marketing, fazer agronomia, mas acabei que fiz o vestibular para Direito em 1986 e passei na Unifor em Fortaleza. Fui morar em Fortaleza, naquela época uma república onde moravam vários estudantes, e comecei o curso. Como eu não sabia nada de direito, eu pedi logo no início do curso, conheci um professor nas cadeiras do básico, com quem tive mais empatia, um relacionamento melhor, e aí ele de lá, da cidade, pedi para ele se ele não me conseguiria um estágio, porque eu era de outro estado, não conhecia ninguém. E esse professor já me arranjou um estágio no primeiro semestre de faculdade. E aí eu já tive contato com a advocacia, estagiei num escritório na época grande, só que eu não sabia nada, porque eu estava começando o curso. Então, basicamente, o que eu fazia era ficar acompanhando os advogados lá do escritório, no fórum, assistindo audiências, fazendo isso. Depois de um tempo, precisei de uma grana para ajudar no custeio lá em Fortaleza, e aí eu fui ser caixa de um banco. E foi uma grande escola, porque lá eu aprendi muito de organização, aprendi muito sobre gestão, e tudo isso eu utilizei depois no início da minha vida profissional como advogado. Me formando, consegui pagar disciplinas, na época era possível fazer isso, pagar disciplinas manhã e noite e ainda trabalhar, mas com esse esforço eu consegui me formar mais rápido. E aí com 3 anos e meio eu concluí meu curso, retornei aqui para Teresina e fui fazer o exame da ordem, porque sem isso ninguém advoga. Passei no primeiro exame e o primeiro cliente que surgiu para mim foi chamado por amigos, e aqui eu já marco aí um tópico. Lembre-se sempre dessa palavra que hoje está na moda, networking. Então, chamado por amigos, eu fui ter o meu primeiro cliente, que foi o quê? Uma campanha eleitoral onde eu advoguei para um candidato a governador que acabou sagrando-se vencedor. E nessa campanha, junto com outros advogados, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, conhecer juízes, desembargadores e pessoas do meio que, como eu estudei fora, eu não conhecia. Terminada a campanha, ganhei lá meus primeiros honorários, eu resolvi montar o meu primeiro escritório de advocacia. E era óbvio que uma salinha emprestada, com os móveis que eu tinha conseguido também emprestado, sem secretária, sem telefone, pegava um telefone também, tudo emprestado. E lá eu comecei a minha vida profissional sem muita expectativa. Isso era 1990. Nessa época também a gente não estava tendo muito concurso público. E embora eu não tivesse essa vontade de fazer concurso público, foi uma opção que vários colegas seguiram. Muitos deles hoje já viraram desembargadores e até ministros de cortes superiores. Mas então, na advocacia, comecei a advogar
pegando algumas causas de pessoas conhecidas, atendia bem, eu acho, e por isso uns me indicaram para outros, e assim comecei a advogar aqui em Teresina. Quando eu estava mais ou menos com 1 ano de advocacia, eu resolvi me casar. E aí fiquei muito preocupado, porque fiquei imaginando, aqui não tem nada certo. Hoje a gente ganha alguma coisa, amanhã a gente não ganha nada, eu vou casar, iniciar uma família, como é que eu vou sustentar essa casa se a gente não tem uma coisa certa? E um dia, quando eu estava nessa dúvida, fiquei preocupado, tal, e surgiu a ideia de montar um outro negócio, um comércio, na verdade. E aí eu pensei, vamos fazer um comércio, porque se eu colocar um comércio, se o cara adoecer, tiver algum problema, o comércio está funcionando. E assim eu fiz, me associei com um amigo, eu, minha esposa, ele com a esposa dele, montamos um comércio e tivemos esse comércio durante 1 ano. Mas depois de 1 ano a gente viu que o comércio também não tinha muita diferença das incertezas da advocacia. E aí a gente resolveu fechar e eu fui começar de novo na advocacia. E aí comecei numa salinha emprestada novamente, passava praticamente as tardes estudando, porque não tinha clientes, de manhã ia ao fórum, mais para ser visto do que para efetivamente fazer alguma coisa. Mas aqui e ali começou a aparecer alguma demanda. Naquela época a gente não tinha internet, redes sociais, a gente não tinha nada disso e as comunicações elas eram mais restritas e mais difíceis. Mas eu fui frequentar um curso na OAB e lá encontrei mais 2 colegas que também estavam iniciando. E ali a gente, numa conversa informal, achamos que a gente tinha muito em comum para montar um primeiro escritório. Foi um embrião, uma ideia de um escritório que hoje eu tenho, mas na época a gente pensou, não, cada um trabalha numa área, são 3 grandes áreas, coincidentemente as áreas naquela época eram civil, trabalhista e tributário, que são as grandes áreas do escritório hoje. E assim a gente combinou de fazer. E aí eu, nesse vai e vem, encontro um colega já muito experiente, e aí fui conversar com ele e disse para ele, olha, eu estou aqui iniciando na advocacia, mas tive essa dúvida, montei um comércio, desisti, o senhor já está com tantos anos, aí acho que na época ele tinha uns 30 anos já de advocacia, o senhor já está com tantos anos, qual o conselho que o senhor tem para me dar? E o conselho que ele me deu, eu confesso para vocês que me surpreendeu, porque ele virou para mim e disse, meu filho, tenha fé em Deus. E eu disse, vamos ter fé em Deus e vamos seguir em frente. Então a gente foi montar esse primeiro escritório. Só que antes do escritório começar a funcionar, a gente viu que essa trinca não ia harmonizar, não ia acontecer da maneira como a gente imaginava. E aí a gente já, ao invés de 3, seguimos apenas 2. Eu e um outro colega, que fomos sócios durante quase 10 anos. E iniciamos um escritório pequeno, ele já tinha alguns clientes, eu tinha outros, e a nossa sociedade era uma sociedade que existem muitas por aí, que é aquela sociedade onde você divide as despesas, mas cada um tem a sua clientela e, eventualmente, se um convidava o outro, a gente trabalhava junto. Isso funcionou bem, a gente foi crescendo, e aqui eu já conto um fato pitoresco, que ao longo da minha carreira, eu tive a sorte de encontrar diversos mentores informais, tipo esse, por exemplo, que me deu esse conselho importantíssimo de ter fé em Deus. Quando a gente foi montar a nossa estrutura física, o nosso escritório, a gente chegou num prédio, o meu sócio à época estava viajando e eu fiquei encarregado de montar isso aí. E a gente foi, eu levei um amigo, que eu vou chamar aqui de mentor, para dar uma olhada lá nessa sala. E lá na sala, era uma sala só com divisórias, e tinha uma salinha pequena, uma outra sala menorzinha, uma sala grande
e um banheiro. E eu disse, vamos alugar desse jeito, eu fico com essa sala pequena, ele fica com essa sala grande e tal. E aí o meu amigo que foi fazer a visita comigo disse, não, por que você vai fazer isso? Se vocês são sócios meio a meio, não faça isso. Vamos dividir aqui igual e você tem que ter a mesma situação dele, fica todo mundo igual. Foi um conselho valioso. E assim a gente fez. E ficamos nessa estrutura, o escritório começou a crescer. Eu achei que a estrutura já estava pequena, sempre tive uma vontade de ter um escritório empresa, sempre tive essa vontade de crescer, de ter um escritório maior, com representatividade. E a gente começando, 2 garotos, mas fazendo um serviço legal, a gente começou a ter mais clientes e começamos a crescer. E eu insistindo que a gente tinha que se mudar, que a gente tinha que ir para um outro escritório, que ali estava pequeno, até que ele concordou e a gente mudou dessa primeira estrutura para uma estrutura maior, pequena, mas já maior, porque aí nós já tínhamos convidado mais 2 colegas para trabalhar com a gente. Então o escritório que era de um só, passou a ser um escritório de 2, e já era um escritório de 4, e já tínhamos uma secretária. E aí a gente se mudou. Nesse outro escritório, tem outro ponto que eu acho muito importante. Esse meu sócio começou a lecionar na faculdade. E isso me inspirou a também buscar esse caminho. E busquei e consegui ser admitido. E acabei que lecionei durante 15 anos em faculdades aqui de Teresina e também na Escola da Magistratura do Estado do Piauí. Isso me possibilitou conhecer muita gente, ser conhecido por muita gente, conseguir mostrar o meu conhecimento e cada vez mais que eu estudava e que eu dava aula e que eu acordava cedo para trabalhar e que estava presente nas audiências, estava presente nas sustentações orais, me portava de uma maneira que chamava a atenção dos magistrados e dos clientes, me vestia da forma que eles esperavam ver, tudo isso foi contribuindo para o crescimento do escritório. E assim nós passamos esses 10 anos trabalhando juntos, quase 10 anos. Depois disso a gente resolveu, e aqui eu passo para um outro ponto importante para você prestar atenção e que a gente pode conversar depois sobre esses tópicos que eu estou marcando aqui. Primeiro eu falei da importância do networking, depois eu falei da importância dos mentores que a gente vai tendo ao longo da vida, falei de como você fazer uma sociedade, porque nem sempre você fazer a sociedade com um amigo é o melhor, você pode fazer uma sociedade com quem tem interesses em comum. E agora eu vou falar de como você desmancha uma sociedade, porque foi isso que aconteceu. A gente acabou fazendo uma cisão do escritório. Nessa época não foi uma coisa muito difícil, e como nós, além de sócios, éramos amigos, a gente conversou, resolveu fazer a cisão da sociedade. Ele tinha os clientes dele, eu tinha os meus clientes, isso facilitou bastante. E também a gente dividiu a equipe numa tranquilidade, porque a gente foi perguntar para as pessoas. A esse momento o escritório já estava bem maior, já não éramos mais só 4, talvez já fôssemos aí 10 ou mais. E a gente já estava numa situação mais tranquila, mas a gente perguntou à equipe quem queria ficar, quem queria sair. E assim a gente fez tranquilamente a cisão. E eu fundei um escritório aí dessa vez sozinho, sem uma sociedade de igual como eu tinha. As pessoas que foram comigo se tornaram sócios do escritório, mas eu que estava ali à frente naquela função de captação de clientes. E essa cisão, ela foi extremamente importante, porque quando eu fiz essa cisão, eu tive a sensação de que muita gente duvidava que, seguindo esse caminho sozinho, eu ia trilhar o caminho de sucesso que tinha acontecido antes. E aí eu acho que por conta disso eu acabei me esforçando mais.
correndo mais, trabalhando mais, me preparando mais, buscando me cercar de pessoas muito boas, muitos melhores do que eu no conhecimento jurídico, por exemplo. E com isso, o escritório cresceu muito mais. E nessa época, a gente acabou conseguindo ser reconhecido nacionalmente. Existe uma publicação chamada Análise, que ela, quando começou, se eu não estou enganado, saímos já lá no primeiro número, ela reconheceu os 500 escritórios de advocacia mais admirados do Brasil. E eu confesso que, para mim, foi uma surpresa enorme ver o escritório nessa publicação. Éramos o único escritório do Piauí nessa publicação e eu jamais imaginei que um escritório piauiense pudesse constar numa publicação como essa, mesmo com o volume de processos e de clientes que a gente tinha. Nessa época a gente já tinha algo em torno de 16 a 20 mil processos. Hoje a gente tem menos, mas era muito processo. Não tinha tanta gente, não tinha inteligência artificial, não tinha uma internet tão boa como tem hoje. Os processos eram físicos, a gente tinha uma sala enorme só com aquelas pastas suspensas, onde a gente guardava a documentação dos processos, dos clientes, mas eu tinha uma equipe muito boa. E com essa equipe a gente só foi crescendo. E o escritório cresceu tanto, e aí eu vou já falar de um outro aspecto, que é do aspecto comercial. O escritório cresceu tanto que eu resolvi, não, vamos fazer aqui uma triagem de clientes, vamos chamar assim. Vamos conversar com alguns clientes para não continuar, vamos escolher esses clientes aqui e a gente segue com esses, que acho que vai ser melhor para o escritório. E fiz isso, mas um movimento que não recomendo, porque aqueles que eu escolhi, alguns decidiram seguir um caminho diferente. Na verdade, ele decidiu seguir um caminho diferente, mas um cliente enorme, que fez falta. Então hoje a gente não faz mais esse tipo de movimento. E na sequência, é importante dizer para vocês que todo o crescimento do escritório, ele decorreu dessa base que eu fiz lá atrás, de ter trabalhado antes da faculdade, de ter trabalhado no banco com aquela coisa da organização. E você não consegue, no estado do Piauí, gerir um escritório que tem 20 mil processos, eu não lembro a quantidade exata de pessoas, mas a gente chegou a ter 27 advogados, que é um número quase igual ao que a gente tem hoje, que nós estamos em torno de 30 hoje, e a gente conseguir gerir isso sem organização. Então, organizar o escritório foi a coisa mais importante que eu fiz ao longo desse tempo. Organizar as tarefas, organizar o trabalho, saber trabalhar, saber fazer as coisas com mais eficiência, atender bem o cliente, que é outro tópico importante. Você precisa... Muita gente procura hoje captar um cliente colocando um anúncio no Instagram. O cliente não vem assim. A relação do cliente com o advogado é uma relação de confiança. Então você precisa criar essa relação de confiança. E você cria de várias formas. A gente pode também depois, em um outro vídeo, falar especificamente desse assunto. Então a organização do escritório foi possibilitando esse crescimento. A gente foi crescendo, mas crescendo de uma forma organizada da maneira como dava, os clientes exigindo e a gente tentando atender às exigências. E aí vem toda aquela história de software, consultorias, tivemos várias, e você conseguir atender e fazer com que o escritório realmente cresça e cresça de uma forma correta. Depois nós mudamos algumas vezes de sede, mudando de uma sede menor para uma sede maior, isso já nesse voo solo. E durante esse percurso, também outra coisa que acontece com muitos escritórios, eu perdi muita gente na caminhada, muita gente que estava comigo e que saiu por um motivo ou por outro.
ou o cara queria ter o nome dele na placa, e aí ele saiu para botar o escritório dele com a placa dele, ou ele não estava achando que da forma como estava acontecendo. Por exemplo, hoje a gente tem um plano de carreira societária no escritório, isso não tinha no passado. Então, às vezes o cara queria uma coisa, eu não estava conseguindo entregar, e aí não foi um caso só, acho que pelo menos 2 ou 3 grupos de dentro do escritório. 3 saíram, montavam o escritório dele. 3 saíram, montavam o escritório dele. Vale registrar que todos são amigos, todos saíram numa boa. A gente, inclusive, troca experiências e até envia cliente um para o outro quando alguém não pode atuar. Mas perdi gente nesse trajeto, gente muito boa, que eu gostaria, inclusive, que ainda estivesse aqui formando a equipe hoje. E depois de algum tempo, eu fiz um outro movimento, que aí já um movimento parecido com o do início, mas aí a gente já era um escritório grande, já conhecido. Por que que a gente ficou, além dessas publicações, uma análise, eu também tive, ao longo desses anos, uma atuação muito forte na OAB. Fui presidente de comissão, fui conselheiro estadual, fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Piauí, fui conselheiro federal 2 mandatos. Ao longo desse percurso tiveram também umas candidaturas à vaga de 5º constitucional. Então entrei na lista tríplice para ser desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Entrei numa lista tríplice para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. E só não tive o êxito no executivo, na parte política, e reconheço a minha deficiência em ter talvez mais traquejo na parte política, né, no executivo. Mas, no final das contas, depois dessa trajetória toda, chegou um momento em que eu tinha que tomar uma decisão, que era de fazer um escritório menor, talvez, com um tipo de cliente diferente, ou, se eu queria crescer, eu tinha que encontrar um caminho para o crescimento. E aí nós, mais uma vez, fomos pioneiros fazendo a primeira fusão de 3 escritórios de advocacia que já existiam. Então, um escritório, o meu escritório, com a época da fusão, 33 anos de mercado, um outro escritório, inclusive de um ex-aluno meu, na época com 18, 19 anos de mercado, e um terceiro escritório, um sócio mais novo, que tinha, à época, acho que 8 ou 9 anos de advocacia de mercado. E por que eu fiz isso? O que eu pensei? Eu acho que está na hora de juntar aqui 3 gerações da advocacia. Eles têm os motivos deles, sei lá, buscar a nossa experiência, a nossa organização. Eu tenho os meus motivos de contar com a juventude, a vontade de crescer, aquela gana deles. Os dois são bons na captação, são muito bons tecnicamente. E aí a gente fez a fusão desses 3 escritórios. E no início foi muito difícil. Grava isso também. Por quê? Porque uma coisa que você tem que ter num negócio, numa empresa, é cultura. Cultura é aquilo que acontece no dia a dia naturalmente, inclusive quando o dono não está na empresa. São aqueles hábitos, aquela forma de agir, aquele modo que o seu colaborador, o seu sócio, que as pessoas que trabalham com você se comportam. Isso é a cultura do negócio. E quando a gente juntou essas 3 culturas, eu digo para vocês que a parte formal de fazer os contratos, registro na OAB, nós 3 nos entendermos, decidirmos como seria a nova representação de cotas na sociedade, como seriam as retiradas, nada disso se compara à dificuldade de você unir essas 3 culturas. Pagamos um preço. Todos os 3 escritórios perderam pessoas. Algumas pessoas que não se adaptaram e saíram para seguir seus caminhos. Mas depois de
A gente vai fazer 3 anos em breve, então depois de quase 3 anos eu posso dizer para vocês que foi uma coisa muito boa. E eu estou gravando esse vídeo, contando essa história como um início. Depois a gente vai vir com outras histórias de casos que a gente acompanhou, situações que inclusive podem ser inspiradas em perguntas que você deixe aqui no comentário ou que você ponha no nosso Instagram, @conselhodesócio.mr. Você pode trazer para a gente algumas indagações, contar uma história sua, e isso vai inspirar a que a gente possa depois vir aqui e gravar um outro vídeo falando de situações que a gente já viveu. E é importante dizer isso para vocês, eu não vou vir aqui nesse canal falar nada que eu li um livro e vim aqui falar para vocês. Não vai ser assim. Eu só vou vir aqui para contar para vocês algo que eu vivi ao longo desses 36 anos de advocacia e de gestão de escritório. E outra coisa que eu reputo importante, eu não estou falando aqui algo que eu não posso mostrar. Você pode entrar aí, dar uma olhada no nosso escritório, MWA Advocacia, e você vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Você pode pesquisar pelo meu nome, você pode pesquisar pelo nome do escritório, você pode entrar nas nossas redes sociais e você vai ver que a gente realmente tem uma história para contar. Então aqui não é trazer para vocês uma solução, uma dica, um conselho que seja fruto de uma não experiência. Ao contrário, aqui eu estou antecipando para você esses 36 anos de experiência, talvez para você que está começando agora ou pensando em começar. E a mensagem final, terminando aqui esse vídeo, eu quero deixar para você, é que você nunca deixe de acreditar que é possível. Porque eu jamais pensei que aquele escritóriozinho lá, que era eu sozinho fazendo tudo numa máquina de escrever, eu algum dia pudesse ter um escritório do tamanho que já foi e do tamanho que é hoje. E eu só posso dizer para você que isso só tem uma explicação, que foi aquele conselho lá do começo. Tenha fé em Deus.